Olá pessoal, uma boa noite a todos. Então chegamos aí ao nosso último vídeo desse curso de extensão que faz parte aí do meu estágio do ensino médio. Esse estágio aí que está sendo feito aí no formato híbrido, aí porque estamos aí numa pandemia e também estamos todos em isolamento. Então mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos os participantes, também agradecer mais uma vez aí ao Polo de Rio Negro, aqui no Paraná, e o meu tutor Ederson, tutor do meu curso. Então gostaria de agradecer a todos. Então nesse último vídeo, aí para encerrar, vamos falar um pouco sobre como a gente está trabalhando geometria plana. Vamos falar um pouco sobre as figuras planas. Eu não vou trazer todas elas, mas eu vou trazer algumas aqui e a gente vai ver como é o cálculo de área e perímetro aí dessas figuras. Então, começando essa nossa última aí aula, o nosso último vídeo, falando sobre o quadrado. O quadrado ele é um quadrilátero regular formado por quatro lados congruentes, né? Congruentes, quando vocês ouvirem que uma medida é congruente, é que ela é uma medida igual. Então ela é formada aí por os quatro ângulos internos do quadrado, eles são de 90 graus. Quais aí como a gente já viu, que são ângulos retos, né? Então, falando aqui sobre um quadrado, então suponhamos que esse seja um quadrado, não está muito bem retinho, mas então ele forma aqui dentro do quadrado, ele forma quatro ângulos retos, né? Então esses ângulos retos aqui, eles valem 90 graus, todos eles, né? Então esse como é os ângulos internos aí de um quadrado. Aí também, falando um pouco sobre a área do quadrado ela corresponde ao tamanho da superfície, né, dessa figura. Então ela corresponde ao tudo que vai aqui dentro desse quadrado, é o que ela corresponde, a área do quadrado, a área. E lembrando aí que o quadrado, né, ele é um quadrilátero regular, né? Então ele apresenta os lados deles, são todos iguais, né? Então todos esses lados aqui, eles são congruentes, né? Então eles têm a mesma medida. Além, né, de possuir os ângulos retos, né, de 90 graus, aí que ele totaliza 360 graus, né? Então, somando todos os ângulos deles, do quadrado interno, ele vai totalizar 360 graus. Aqui, para calcular a área do quadrado, é só multiplicar a medida dos lados, né, da figura. Então, e muitas vezes eles são chamados, né, esses lados aí, aqui a partir de baixo, ele é chamado de base.
e esse lado de cá é a altura. Então sempre, algumas vezes vai aparecer assim. Então, no quadrado, então a base é igual à altura, né? Então a base ela é igual à altura, porque, né, as medidas do quadrado elas são congruentes, então as medidas são todas iguais, né? Então aqui a área do quadrado ela é L ao quadrado, como o seu L representa os lados, né? Então é lado ao quadrado. Aí normalmente a área dessas figuras aí elas se apresentam como centímetros quadrados ou como metros quadrados. Aí porque elas correspondem à multiplicação das medidas, né? Então se for centímetros quadrados é a mesma coisa que centímetro vezes centímetro, ou metros quadrados, que ela é igual a metro vezes o metro, então é metro ao quadrado. Aqui um exemplo, encontre a área de um quadrado de 17 centímetros de lado. Então, tendo nesse quadrado aqui 17 centímetros, para encontrar a área, então a gente faz a área do quadrado, ela é igual a L ao quadrado, né? Então o L vale 17, e a gente faz 17 vezes 17. Então a área do quadrado ela é igual a 289. Aqui, como foi 17 centímetros, a medida do exemplo, então aqui fica centímetros quadrados por se tratar de área, então é sempre centímetros quadrados ou metros quadrados. E ainda temos a fórmula do perímetro, né? O perímetro são essas linhas, né, que circundam o quadrado. Então isso aqui é chamado de perímetro. O que tem para dentro do quadrado é a área, e o que tem as linhas, elas são chamadas de perímetro. Então o perímetro do quadrado ele é calculado utilizando a fórmula do perímetro. Então quer dizer que o perímetro é igual a L vezes L vezes L vezes L, porque é cada lado, né? Então eles se multiplicam. Então o perímetro é igual a 4L. Quer dizer, esse 4 representa os 4, né? L's. Aí nos exemplos, quando tiver um valor, é só você multiplicar ele, né? Dizer, não. Essa multiplicação é da área, né? Então, do perímetro é a soma. Então você soma, né, os lados aqui. Por exemplo, aqui esse de 17, a gente somaria 17 mais 17 mais 17 mais 17. Então a gente encontra o valor, né? 17 mais 17, que é 34, com mais 17, 68. Então esse seria o perímetro do quadrado, pegando como exemplo 17.
Agora falando um pouco sobre o retângulo. O retângulo ele é uma figura geométrica formada por 4 lados, né? Ele é um quadrilátero, então ele apresenta aí os ângulos internos dele são congruentes também, né? Então eles apresentam como o quadrado, ele apresenta os ângulos aqui de 90 graus, aí totalizando os 360 graus. Além disso, os lados opostos, né, eles são paralelos, né? Então aqui temos um lado aqui e aqui, então eles são paralelos, né? Como na base, como na altura. Por isso que eles são, por isso que o retângulo ele é um paralelogramo. Quando os lados deles tiverem a mesma medida, ele também será um quadrado. Ou seja, um quadrado é um retângulo especial. Então temos aqui a base, o B, e aqui temos a altura. Para você encontrar aí a área do retângulo, é só você multiplicar, né, a base vezes a altura. Então aí a área do retângulo ele é igual a base vezes a altura, onde o A aqui representa a área, né? Esse B é a base e o H ele representa a altura. E para calcular o perímetro, ele é expresso por essa fórmula aqui. Então, o perímetro do retângulo ele é igual a 2 vezes a base mais a altura. Então aí como já já é o conceito, né, de perímetro, ele é determinado pela soma de todos os lados da figura. Então, como os lados aí paralelos do retângulo eles apresentam a mesma medida, o seu perímetro ele será igual à soma de 2 vezes o valor da base e da altura, né? Então, como eles são paralelos, então é 2 vezes, né? 2 vezes a base e a altura. Então essa é um pouco sobre o retângulo. Ainda temos um círculo. O círculo, para calcular a área dele, a gente deve utilizar essa fórmula aqui. Por exemplo, aqui, não sei se eu vou conseguir desenhar um círculo aqui. Então aqui temos o centro, né? Temos o diâmetro essa linha aqui que atravessa o círculo, ela é o diâmetro, né? O diâmetro. Aí temos o raio, que é o raio. Então aí para você calcular a área do círculo, a área do círculo ela é igual a π vezes r ao quadrado, onde o π ela representa a constante, né?
Então, como π ele tem o valor 3,14, então essa vai ser a constante da fórmula. E o R ele representa o raio, né? Então você pega o raio ao quadrado. Também tem que lembrar aí que o raio ele corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo, né? Como você pode observar aqui, pega do centro até a extremidade, né? Então aqui tem um raio, aqui tem outro raio, né? Então seria raio ao quadrado. Já o diâmetro ele é um segmento, né? Segmento de reta que ele passa pelo centro do círculo, dividindo em duas metades iguais, né? Então ele é um segmento de reta que ele divide o círculo em duas partes, né? Dito isso aí, então o diâmetro ele equivale a 2 vezes o raio. E para calcular então o perímetro do círculo, você tem o perímetro, ele é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então esse é o perímetro do círculo. No caso aí do círculo, esse perímetro do círculo, esse perímetro aqui, que é essa linha que circula aqui, né? Também ele é chamado de circunferência. Então ele é calculado pelo dobro da medida do raio. Então ele é 2 vezes o raio, né? Assim, então o perímetro aí da circunferência é medido pela fórmula, então, que é essa fórmula aqui que vocês podem observar, que é perímetro, ele é igual a 2 vezes π, que é a constante, vezes o raio. E um pouco sobre a diferença aí do círculo, né, da circunferência. Embora muitos achem que se trata da mesma coisa, eles têm algumas diferenças, né? Então, enquanto aí a circunferência ela é a linha, né, que limita o círculo, o círculo a circunferência então é que ela limita aqui o círculo, né? É essa aqui a circunferência, então é essa linha, né? E o círculo ele é uma figura plana, né? Então ele é limitado aí pela circunferência. Então circunferência é essa linha e o círculo é aqui dentro, é o que tem dentro, né? Então esse é o círculo que fica por dentro. A diferença então entre a circunferência e o círculo. Agora também vou trazer um resumo geral sobre figuras planas. Não vou falar sobre todas elas, porque senão esse vídeo aí ficaria muito comprido, né? Então, só vou trazer algumas fórmulas aí de figuras, então, aí para a gente poder encerrar essa nossa última aula. Começando com o triângulo. Aí a área do triângulo ela é igual a base vezes a altura divididos por 2. Aí onde esse B ele significa base e o H ele significa altura, né? Daí temos o quadrado, que a gente já viu, né? Então o quadrado, a área do quadrado ela é L ao quadrado, que significa os lados, né? Temos ainda
o losango. O losango, a área aí do losango, ele é a área do losango, ele é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então essa é a diagonal maior e essa aqui é a diagonal menor. Então é quase a diagonal menor seria quase a base, né? E a maior altura seria mais ou menos isso. É parecido, né? Então seria aqui a diagonal maior, que significa o D, né? Que é o D maiúsculo, né? Ou o D de forma, e o D minúsculo seria a diagonal menor, né? Que seria essa. Aí sobre o retângulo a gente já falou. E sobre o círculo aí que eu tinha. Então seria essas algumas fórmulas aí, né? Que a gente encontra aí na geometria plana. E também foi um pouco aí sobre figuras planas, né? Isso também é um tema que é bastante bastante extenso, tem bastante conteúdo para ser trabalhado. E então aí a gente vai encerrar esse vídeo e também encerrando, né, esse nosso curso de extensão. Aí se ficar alguma dúvida aí, como todos já sabem, entra nos comentários ou manda um e-mail ou um WhatsApp aí que eu estarei respondendo. Também peço a todos que participem, que façam os exercícios e se surgir alguma dúvida é só me contatar aí que eu estarei ajudando aí, tirando as dúvidas aí que forem surgindo. Então mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, os participantes, ao Polo de Rio Negro, ao meu tutor do curso, tutor Ederson. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa noite.